A paz de Deus, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com o vosso coração. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, ministério esse que trabalha com o projeto Resgate, o projeto de restauração de irmãos e irmãs que querem ter de novo um reencontro com Cristo. Quero divulgar aqui em Cotia, em Oliveira ali, o ancião Donizete atende naquela localidade e você é o nosso convidado para congregar todas as quarta-feiras às 19h30 e término de 21 horas e os domingos às 18 horas e 30 minutos. Meus irmãos, eu gostaria de falar da história de Naamã. Quem já ouviu falar da história de Naamã? Eu creio que muita gente já ouviu falar de Naamã, né? Um homem general, orgulhoso, né? Mas que tem uma obra maravilhosa na vida dele, né? Segundo Reis, vamos ler aqui. Vamos ler a história de Naamã. Cinco de Reis aqui, irmão. O rei de Arã tinha uma grande admiração pelo seu general, né? Um homem comandante ali do seu exército. Então, meus irmãos, diz assim, ó. Diz assim: o rei Arã tinha uma grande admiração por Naamã, chefe do seu exército, porque através de Naamã o Senhor tinha dado muitas gloriosas vitórias ao exército arameus. Por isso era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, ele era leproso. As tropas de Arã tinham invadido certa vez a terra de Israel. Entre os cativos que levaram encontrava-se uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: bem que eu gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta de Samaria, haveria de curá-lo da lepra. Naamã contou ao rei que a menina dissera: sim, vai lá ver esse profeta, disse-lhe. Escreverei uma carta para apresentar ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 340 quilos de prata, 6.000 peças de dinheiro e ouro e 10 mudas de roupa. A carta para o rei de Israel dizia assim: o homem que é portador dessa carta é o meu súdito. Naamã, o que eu pretendo é que trates da cura da sua lepra. Bom, até aqui que a história é comprida, meus irmãos. E essa história de Naamã, irmão, ela tem um aprendizado que nós temos que aprender com essa história. E na parte física, Naamã realmente, irmão, ele tinha uma lepra, né? Terrível. Era um homem de guerra, né? Um homem admirado, né? Pelo seu povo, né? Muitas batalhas ele conquistou, mas ele tinha um grande problema, né? Ele era leproso, irmão. Ele tinha lepra. E existia essa menina que estava cativa, que estava como serva, plano de Deus, e falou: se o meu senhor estivesse lá, tem um profeta de Deus que vai curar essa lepra dele. Se estivesse lá, ele curaria. Irmão, quem está doente, irmão, não mede esforço, né? Mesmo na terra ser distante, ouviram falar que tinha alguém que podia curar. Logo falou com o rei tinha estima para aquele homem, aquele general. Mandou um monte de presente, né? O irmão viu aí, né? Para presentear lá. E mandou uma carta que cuidasse, que o profeta cuidasse e curasse. Já que tinha a pessoa que curava a lepra. Quando o rei de Israel ouviu
leu essa carta, ele ficou desesperado. Pronto, esse homem quer guerra, ele quer contenda, ele quer destruição. Ele vai vir aqui para destruir, né? Ele vai vir aqui para criar situações, né, de guerra, né? Então, meu irmão, porque havia muitos leprosos, irmão, em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã sírio. E a menina falou, vai lá que tem um homem de Deus que vai curar. E não tinha curado ninguém. Mas, irmão, quando o homem de Deus está ligado com Deus, não tem problema, irmão. Quando o profeta Eliseu escutou o desespero do rei, falou para o rei, não, manda ele vir para cá. Não tem problema, porque Deus já tinha falado no coração dele. Vai que como diz os irmãos, né? É para mostrar a minha glória, mostrar a minha obra, né? E foi aquele homem, todo arrogante, irmão, todo pomposo, querendo ser admirado, lá vem um general, assim. E ele chegando lá, foi ter com o profeta Eliseu, lá na frente, irmão, estou falando aqui pela leitura que eu já tive. E o profeta Eliseu não quis nem sair fora para ver a cara dele, irmão. Né? Simplesmente falou para os servos dele lá, falar para ele lá, ir lá no Rio Jordão e se banhar 7 vezes que ele vai ficar curado. O seu ajudante foi lá e falou, ó, o meu senhor, ele falou que fosse no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, esse vai estar curado. Quando Naamã ouviu isso aí, ele ficou indignado. Como? Esse Rio Jordão, todo barrento, né? Todo feio, a água toda feia, né? A terra tem rios mais bonitos, águas mais maravilhosas, não sei o quê. Irmão, ele doente ainda estava com o orgulho, irmão. O orgulho era grande no coração daquele homem. Ele não queria se banhar para ser curado da lepra. O homem estava podre, mas vem aquela água do Rio Jordão. Ele falou, não, por que eu não vou banhar lá? Ele se indignou e não quis. Ele não queria se banhar naquele Rio Jordão. Ele queria que o profeta, não, vai lá no rio da sua terra, que é mais bonito, e se banha lá. Não, ele é orgulhoso. E aqueles homens fizeram uma viagem longa, os seus servos, os seus empregados, né, devia estar cansado, né, levando aquele homem leproso, quem sabe até cheirava mal. E ele orgulhoso, o profeta mandou ele se banhar, e ele com orgulho, irmão. Então, irmão, é por isso que é bom quando tem pessoas boas do nosso lado, quando dá bons conselhos, irmão, quando nos orienta segundo o entendimento da palavra de Deus. E o seu servo falou, meu senhor, nós viemos uma jornada tão longa, andamos tanta jornada, tanto caminho, tantas dificuldades para chegar aqui. Se esse profeta falou que o senhor se banhar 7 vezes no Rio Jordão, se por acaso ele tivesse falado coisas difíceis, coisas bem sofredoras, né, e situações bem que ia deixar o meu senhor ainda mais em sofrimento, o meu senhor não ia fazer para ser curado? O que é se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Irmão, quando ele ouviu esse conselho dos seus servos, aí que caiu a ficha, caiu o entendimento, caiu o orgulho dele, né? Ele viu que ele estava prepotente, orgulhoso, precisava da ajuda e ele estava arrogante, né? Porque Rio Jordão ele aceitou o conselho e ele foi obedecer lá, segundo o profeta de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo como tinha determinado, porque tem coisas na nossa vida, irmão, só acontece segundo a palavra de Deus, como ele determina, não como a gente quer, como você quer, eu quero, não, como Deus determina. Se Deus determinou que era 7 vezes no Rio Jordão, ele tinha que se mergulhar 7 vezes. E a prova dele, irmão, você já parou para pensar o que passava na mente dele, né? Ele mergulhou a primeira vez e saiu da água e de olhar para o seu corpo assim, a mesma coisa. E ele mergulhar a segunda vez e olhar de novo, mesma coisa. E mergulhar a terceira vez,
mesma coisa. A quarta vez, mesma coisa. A quinta vez, a mesma coisa. A sexta vez, mesma coisa. E quando chegou a sétima vez, Deus fez uma obra, irmão. E a pele dele ficou nova, como uma pessoa novinha. Então, irmão, é no tempo certo, na hora certa, no momento que Deus quer, e segundo a obediência de Deus. Tem coisas que vêm conforme Deus quer, não como nós quer. Da sétima vez ele foi curado, irmão. E caiu, ele foi curado da lepra. Ele foi curado do orgulho, se tornou um homem melhor, um homem transformado, um homem temente e convertido a Deus, irmão. Ele saiu convertido. Ele não ganhou só a cura da sua carne, mas o do seu coração foi curado. Tirou a lepra da sua alma, do seu entendimento, né? Caiu as escamas, né, dos olhos dele que não enxergava, né, o lado bom, a humildade, e passou a ser uma pessoa mais humilde, com mais obediência a Deus. Tanto é que ele quis a história que ele falou para Deus se ele podia levar um pedaço da terra de Israel para ele ajoelhar e orar a Deus. E ainda falou: olha, se por aventura eu me inclinar a Rimon, se me engano, aos deuses lá daquele povo, e meu coração dele não estava lá, ele não estava adorando aquele Deus, porque ele ia ajudar o seu rei, porque ele era, acho que é deficiente, se não me engano, então se curvaria aquele ídolo, mas no coração não estava curvado, irmão. Então não devemos curvar o nosso coração a certas coisas. Então aquele homem foi de volta para a sua terra. Mas, irmão, lá tinha acho que é Gerazim, irmão. E esse Gerazim, irmão, quando eu vi essa história que aquele homem, aquele história da Síria, que invadiu, que já fez guerra contra o povo de Israel, e foi curado, e não deixou uma moedinha, porque o profeta de Deus não quis aceitar nada, irmão. Não quis nenhum presente. E ele achou que o profeta estava errado, né? Que ele deveria cobrar daquele homem, devia pagar um preço caro. E se pedisse um preço caro, ele pagaria, irmão. Pô, queria um dote caro, pagaria. Mas as coisas de Deus não é como a gente quer, irmão. Não tem ouro e prata que compra as bênçãos de Deus. E não comprou aquelas bênçãos, aquela cura da lepra. E partiu Naamã para a sua terra. Mas Gerazim, com um propósito maligno, foi em nome do profeta de Deus, depois, posteriormente, procurou onde estava a comitiva de Naamã, lá na frente, e falou que o homem de Deus, o profeta, tinha mandado ele, né, que desse umas peças, de aquele dote, né? E o Naamã pensou duas vezes, deu, ele já estava dando tudo aquilo e deu para aquele Gerazim. Foi em nome do homem de Deus e mentiu. E levou aquelas coisas, se me engano, que enterrou, escondeu. Mas, irmão, o homem de Deus perguntou: por onde tu teve, Gerazim? E ele tentou enganar o profeta. E o profeta falou: tu não sabe que o meu espírito te acompanhou? Porque onde está o homem de Deus, irmão? Onde estão as pessoas que é Deus, o Espírito de Deus, os olhos de Deus estão observando. E o Espírito de Deus, os olhos de Deus já estavam ali, e já tinha sabido o que o profeta Gerazim tinha feito. Que tinha pegado em nome do homem de Deus aqueles presentes. E aquela lepra, aquele espírito maligno, aquela doença que estava em Naamã, que foi curado, passou para o profeta, o servo do profeta Gerazim, e ficou leproso, né? Ficou leproso e trouxe a tragédia para sua casa, sua família, porque a desobediência, a ganância, a torpeza e a mentira, irmão, não faz parte do meio do povo de Deus. Então, irmão, essa é uma mensagem para nós refletir, porque o nosso orgulho, né? Não podemos ser orgulhosos, temos que ter um coração quebrantado, um coração modificado, né, irmão? Um coração mais convertido na presença de Deus, sem aquele orgulho,
né? Mesmo sem a gente sendo crente, servo de Deus, com a salvação, vida eterna, não podemos ser orgulhosos, irmão. Não podemos ser prepotentes, achar que é melhor que os outros, melhor que os gentios, melhor que as pessoas que não obedeceram a Deus, ou melhor que tem outras pessoas crentes. Tem irmão que quer ser melhor que outros irmãos, né? Achando que ele é melhor crente que aquele outro irmão, que a igreja dele é melhor. Não, irmão. Nós devemos ter a humildade, devemos estar convertido, né, o coração, como foi Naamã, que se converteu e recebeu as bênçãos terrenas, que foi a cura da lepra, e as bênçãos espirituais. E nós, né, na obediência ao Senhor, recebemos as bênçãos terrenas e as bênçãos espirituais, irmão. Com a humildade, né, com um coração humilde, sem orgulho, né, e engrandecendo a Deus pela sua graça e misericórdia. Nos ter tirado do mundo do pecado, tirado da lepra do pecado, nos ter curado e colocado nós numa posição primordial, diferente, como filho de Deus adotado, né? Abençoado pelo Senhor. E é essa a mensagem. Vamos deixar o nosso orgulho de lado, irmão. Vamos servir a Deus com humildade e sinceridade, que Deus tem muito para nos dar. Que Deus abençoe você que ouviu essa mensagem. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe todos que estão na sua volta. Peço que os irmãos compartilhem e me ajudem a divulgar esse vídeo, esse canal, para melhor fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem. Deus seja louvado.